Fala pessoal, Robervan Nutricionista, e eu quero passar informações de extrema importância para você sobre a sua saúde intestinal. Você sabe avaliar se o seu intestino está saudável? Você sabe quais são os fatores que você faz ao longo do dia, ao longo dos anos, que pode comprometer a sua saúde intestinal? Primeiro ponto, gente, é que hoje existe uma grande associação da saúde intestinal com várias doenças crônicas, como por exemplo, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, depressão, obesidade, doenças cardiovasculares, doenças renais, autismo. Todas essas doenças têm uma associação direta com a função intestinal. Então, o que pode comprometer a sua saúde intestinal e que você deve parar de fazer nesse exato momento? O uso de medicamentos, como os antibióticos. É interessante a gente entender que não pode fazer uso indiscriminado de antibiótico. Então, o antibiótico compromete a sua função intestinal. O uso de medicamentos que diminuem a produção de ácido clorídrico, como o omeprazol. Então, aquele indivíduo que faz uso de omeprazol contínuo e a longo prazo, isso vai comprometer a sua função intestinal. Além disso, consumo de carboidratos simples, consumo de gordura saturada, consumo excessivo de proteína. E o que melhora a função intestinal? O que vai manter o seu intestino saudável? Principalmente aumentar o consumo de fibras. Então, consumo de prebiótico, as fibras são carboidratos que o nosso corpo não consegue fazer digestão, mas que melhora a nossa função intestinal porque vai aumentar a população de bactérias que fazem bem ao humano, como os lactobacilos e os bifidobactérias. Além disso, quando a gente tem um consumo deficiente de fibra, associado com todos os outros fatores que eu mencionei anteriormente, vai aumentar a população de bactérias que causam mal, que estão associados com doenças ao humano, causando processos inflamatórios subclínicos. O que é um processo inflamatório subclínico? É uma inflamação que você não vai apresentar nenhuma sintomatologia, mas o processo inflamatório está lá instalado no seu intestino porque os seus hábitos de vida diminuiu as bactérias boas e aumentou as bactérias ruins, como por exemplo as bactérias patogênicas como a Escherichia coli. Um outro ponto importante que as pessoas acreditam que o intestino está saudável pelo fato de ir ao banheiro todos os dias evacuar. Ou seja, as pessoas acreditam que o fato de ir ao banheiro todos os dias não significa que elas são constipadas. Só que isso está totalmente equivocado. O indivíduo pode ir ao banheiro todos os dias, evacuar todos os dias e mesmo assim ele apresentar constipação. A gente avalia a prisão de ventre, gente, pelo formato das fezes. Então pensa, um indivíduo vai ao banheiro, ele vai lá evacuar. Em 30 segundos ele conseguiu fazer todo o processo. Mas pensa uma pessoa que vai ao banheiro todos os dias, fica horas dentro do banheiro, fazendo força para evacuar. Isso não é normal, mas ela vai ao banheiro todos os dias. E o formato das fezes é de extrema importância. Então, se você evacua aquelas fezes que em bolinha ou aquelas bolinhas grudadas, isso é sinal de constipação, de prisão de ventre. E você vai ao banheiro todos os dias. Então, a gente avalia a prisão de ventre não pela frequência da evacuação, mas sim pelo formato das fezes. Um outro ponto importante é que essas bactérias intestinais que são aumentadas pelos hábitos de vida inadequado, ela está associada com uma variedade de doenças, como por exemplo, doenças cardiovasculares, doença renal crônica, obesidade. Então, essas bactérias produzem moléculas inflamatórias que aumentam o risco cardiovascular, que levam à resistência à insulina, gerando a hiperglicemia e também aumentam os níveis de pressão arterial. Então, como que a gente pode melhorar a saúde intestinal? Além de melhorar a saúde intestinal, melhorar o ritmo intestinal. Primeiro ponto, gente, aumentar o consumo de prebiótico, aumentar o consumo de fibras. E o outro ponto importante, sempre quando a gente aumenta o consumo de fibra, a gente precisa aumentar a ingestão de líquido, a ingestão de água. Quanto de água você está consumindo ao longo do dia? É interessante você sempre fazer uma associação das fibras com o consumo de água. E o que essas fibras vão fazer no seu intestino para melhorar essa função? Primeiro ponto, gente, ela vai reduzir a quantidade das bactérias que fazem mal à sua saúde. As bactérias que produzem moléculas que vão levar à inflamação, que vai aumentar o risco cardiovascular, que vai levar à doença renal crônica. Então essas bactérias diminuem a sua população através do consumo de prebiótico. E o outro ponto positivo, os prebióticos, as fibras, vai aumentar a população de bactérias que
melhora o ritmo intestinal, diminui inflamação, que são os lactobacilos, os bifidobactérias, as bifidobactérias. Então, essas bactérias aumentadas no seu intestino vai melhorar a sua glicemia, vai melhorar a pressão arterial, vai aumentar a produção de serotonina, melhorando sua felicidade, o seu prazer, que tem uma associação com intestino e depressão. Além disso, vai diminuir a inflamação, consequentemente, está associado com a redução de peso. Então, quer melhorar a sua função intestinal, não avalie pela evacuação, pelo ritmo intestinal. O que você precisa avaliar? O que você está fazendo de errado na sua vida? Como que está seu consumo de fibras? Está bom? Está baixo? Está ruim? Você está consumindo alguns medicamentos que pioram a sua função intestinal por conta própria? O omeprazol, que é aquele medicamento que diminui a produção de ácido clorídrico? Como está seu consumo de gordura saturada? Como está seu consumo de carboidrato simples ao longo do dia, ao longo dos meses, dos anos? Todos esses fatores pioram a sua função intestinal e, consequentemente, está associado com doenças. Como que a gente melhora a função intestinal? Consumindo os prebióticos, as fibras. As fibras vão diminuir a população de bactérias que fazem mal à sua saúde e vão aumentar a população das bactérias que trazem benefícios para você, como, por exemplo, aumentar a produção de serotonina, para o diabético, melhorar a glicemia, para o hipertenso, melhorar o controle de pressão arterial, para os indivíduos que apresentam depressão, aumentar a produção de serotonina. Então, é de fundamental importância melhorar e manter o seu intestino saudável para que você possa ter uma vida saudável e longínqua. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte e compartilha, que eu acredito que muitas pessoas não sabem ainda como avaliar se o intestino está saudável.